Olá, gente. Meu nome é Alexandre, sou especialista em Direito Administrativo de Trânsito. E nós temos uma consultoria que trabalha com recurso de multas, suspensão, cassação, cancelamento de permissão e a infração em si. Muitas das vezes as pessoas chegam até mim, quando é multado, diz assim: e agora? O que fazer? Como é que procede? Vou procurar um advogado? Só advogado que pode recorrer de uma multa? Não. Primeiramente, não é só advogado. Pode-se utilizar um advogado? Pode. Pode-se utilizar de uma consultoria, uma empresa especializada? Pode, igual a Basileis Consultoria. Posso utilizar de um especialista? Pode, como a Basileis Consultoria tem seus especialistas. Posso entrar por eu mesmo? Eu posso fazer o recurso? Pode. Mas a diferença de você contratar uma empresa especializada, um advogado ou um especialista, é que já tem a expertise em como fazer, quais os procedimentos, que caminhos tomar. A diferença de você próprio tentar fazer um recurso por conta própria. Então veja bem, apesar de haver a presunção de legitimidade, de verdade dos atos do agente, mas essa presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Sendo assim, cabe prova ao contrário do que um agente diz que ocorreu numa suposta infração de trânsito na qual possa ter ocorrido com o seu veículo, tá certo? Então o que você precisa urgentemente buscar provas em contrário ao que o agente de trânsito alega no auto de infração, na autuação no caso, né? O que o agente faz ou relata não é por definitivo, não quer dizer que ele fez aquilo ali, identificou aquela infração, a suposta infração, que até então a suposta infração, isso não quer dizer que é em absoluto, é apenas um relato do que ele entende, do que ele, até mesmo subjetivamente, ele entende que ocorreu, ainda que entende-se que há uma fé pública dentro desse ato, tá? Então, o auto de infração, que é o que a gente usa para relatar o cometimento de uma suposta infração, que é o AIT, é um documento que dá início ao processo, administrativo para imposição de penalidade em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito, tá certo? Então veja que o AIT é um documento que dá início a esse procedimento. É aquele que está sendo lavrado lá pelo agente, o auto de infração. E é o fim só porque ele tem só porque ele tem fé pública? Não é o fim só porque ele tem fé pública, a presunção. Como falei, essa presunção não é absoluta, ela é relativa. Então isso significa que o agente pode se enganar, sim. Pode se enganar ao preencher o auto de infração, ele pode preencher errado, com placas erradas, a materialidade errada, formalidades e etc. O que pode acontecer é que depois desse auto de infração lavrado, esse auto de infração vai para a autoridade assim vai analisar, a autoridade deve ter um dever, uma obrigação de, dentro da sua esfera de competência, analisar dentro do Código de Trânsito, das normas vigentes, se esse auto de infração está consistente, tá? Se esse auto de infração está consistente. Estando consistente, então ele vai aplicar a penalidade, na verdade ele vai notificar o proprietário do veículo sobre uma suposta infração que ocorreu com o seu veículo, tá? O que acontece é que muitas das vezes a autoridade não analisa a consistência do auto de infração, já gera a notificação, muitas das vezes gera a notificação com erros, tá certo? E essa notificação vai para o proprietário do veículo, onde esse proprietário vai ter que entrar com uma defesa de autuação, onde ele vai analisar formalidades e materialidade desse auto de infração, da infração em si, tá certo?
Bom, primeira coisa então, analisado aí a sua defesa pelo auto de infração, a autoridade que deveria lá atrás ver a consistência, ele vai analisar agora a defesa. Analisando a defesa, tem uns requisitos dentro dessa defesa, dentro da notificação e da defesa, aonde a autoridade vai analisar ou não vai analisar. Não adianta você entrar com méritos que não cabe à defesa, que não cabe à autoridade analisar. A autoridade ela vai analisar o auto de infração, a formalidade do auto de infração, é isso que ela vai analisar. E o do demais, ela vai dizer assim, ó, está de conformidade à legislação de trânsito. Ok? Data, endereço, placa, local e etc. Isso aí que ela vai analisar dentro da notificação, da defesa da autuação, para ver se dá procedimento ou não. Dando procedimento, aí vai vir, aí a autoridade vai expedir a notificação de penalidade. A notificação de penalidade é o fim também? Expediu a notificação de penalidade? Não é o fim. Aí você vai poder entrar com um recurso em primeira instância, onde será protocolado na Jari. A Jari, que é um órgão que é componente do Sistema Nacional de Trânsito, apesar de que trabalha em conjunto, mais ou menos assim, com o órgão autuador, trabalha dentro da sede do órgão autuador e é sustentada pelo órgão autuador, vai analisar o seu recurso. Bom, para isso, esses membros da Jari precisam ser pessoas com expertises, com especialização, com profissionalismo, tem que ter conhecimento da legislação de trânsito, do direito administrativo, do direito civil e direitos análogos para poder fazer um julgamento perfeito, uma fundamentação dentro dos parâmetros que lhe pedem dentro desse processo e esse procedimento, tá certo? Bom, esse membro relator da Jari, ele pode deferir, indeferir ou deferir parcialmente esse seu pedido em primeira instância. Quando não, quando indefere, você entende que a Jari teve um fundamento errado, você pode ainda fazer um recurso em segunda instância, porque a decisão da Jari não é também definitiva, não é porque a Jari decidiu, fundamentou que, bom, agora acabou, não tem mais jeito. Não. Você pode ainda entrar com recurso em segunda instância, que é o CETRAN, que é um órgão máximo normativo de qualquer estado, tá certo? E o CETRAN, onde tem seus conselheiros, eles vão analisar de forma minuciosa o que consta no auto de infração, o que está se questionando dentro da defesa, dentro do recurso, e por que a Jari deferiu ou não indeferiu, deu provimento ou não deu provimento, por quê? Tá certo? Então o CETRAN, que já é um órgão separado, tá certo? Tem pernas próprias, seus conselheiros são pessoas altamente qualificadas, são as pessoas experientes dentro da área do trânsito, dentro da área do processo administrativo, que vão entender, sabem analisar, sabem identificar, sabem julgar. Não que a Jari não saiba, tá? Trabalhei durante 5 anos na Jari do Detran, onde eu julguei mais de 2.500 processos. Dentro deles teve muitos deferimentos, muitos indeferimentos, muitos deferimentos parciais. E nenhum deles, dos quais eu julguei, que foram para o CETRAN, teve uma decisão revogada da Jari. Todos manteve, tanto de deferimento como de indeferimento. Correto? Então veja bem, ser autuado não é o fim. Não quer dizer que fui autuado lá no início e já era. O agente disse isso aí e acabou. Não. Então, procura uma empresa especializada, um advogado ou então um especialista para que possa fazer uma leitura do processo e para que possa te dar uma análise correta do que se pode e que não pode fazer. Então, para isso, nós da Basileis Consultoria, nós temos um corpo de profissionais altamente qualificados, com expertises e experiência dentro do processo administrativo de trânsito. Tá certo? Então veja bem, ser autuado não significa que você tem que pagar multa, que você agora foi penalizado, que agora você tem pontuação na sua habilitação. Tem uma gama de informações por trás disso tudo, tá bom?
Um abraço e até mais.